A paz do Senhor a você que está ligado no TV Primícias. Nós estamos aqui hoje com o nosso irmão Jonatas Santos, do Templo Sede aqui em Extremoz, Rio Grande do Norte, na nossa primeira edição do Encontro com a Palavra. E nós iremos tratar do tema a centralidade de Cristo na Bíblia. Tudo bem, irmão Jonatas? Tudo sim, a paz do Senhor a todos, e desde já gostaria de agradecer pela oportunidade de participar da primeira edição do Encontro com a Palavra. E ainda mais para falar desse tema que particularmente eu estudo bastante e gosto bastante e considero de suma importância para a igreja hoje e infelizmente muitas vezes tem sido deixado de lado. Bem, desde já eu quero agradecer por você ter aceitado o nosso convite, por participar da nossa primeira edição, né? E assim, é importante entendermos a centralidade de Cristo na Bíblia, né? Então, assim, o seu ponto de vista, por que é importante nós entendermos? É o seguinte: 2 bilhões de pessoas no mundo confessam o cristianismo como religião oficial. E a palavra cristianismo deriva de Cristo. E o que significa Cristo? Cristo é uma palavra grega que vem do hebraico. Cristo em hebraico é Messias, e Messias em português quer dizer o ungido. Quando se diz Jesus Cristo, está dizendo Jesus o ungido. Isso é uma referência ao que se fazia aos reis do Antigo Testamento. Que eles recebiam um profeta, chegava com um chifre, eles vazavam um chifre e punham azeite dentro, para que quando alguém fosse consagrado rei, fosse ungido com azeite. Porém, viria um que seria o ungido dos ungidos. Alguém que seria ungido sobremaneira, que não seria mais ungido com azeite, mas seria ungido pelo próprio Espírito Santo. E Cristo, ele é o centro de toda a Escritura. Desde o livro de Gênesis até o Apocalipse vai estar falando sobre ele. Por exemplo, qual é a primeira pessoa que aparece na Bíblia para você? A primeira pessoa que aparece na Bíblia? Seria... Você acha que é quem? Eu acho que é Adão. Não, Adão é um ser humano, mas pessoa é tudo aquilo que tem intelecto, emoção e vontade. Então, eu sou pessoa, os anjos são pessoas e até Deus é uma pessoa, entendeu? Então, no caso, como é que a Bíblia começa? No princípio, criou Deus os céus e a terra. Entendeu, né? Então, qual é a primeira pessoa que a Bíblia menciona? Deus. Porém, eu vou provar para você que Jesus é a primeira pessoa que a Bíblia vai mencionar. Em hebraico, o livro de Gênesis começa Bereshit bara Elohim, ou seja, no princípio criou Deus. O hebraico que a Bíblia foi escrita tinha mais ou menos 8.000 palavras quando foi escrita. O português hoje, segundo a Aurélio, de 2010, tem mais ou menos 270.000 palavras. De 8 para 270 tem uma enorme diferença. Então eles eram muito pobres em adjetivos e às vezes uma palavra podia ter 20 significados, entendeu? Então a palavra be é uma preposição, que traduzido pode ser no, mas pode ser traduzido como pelo, para e através de. E reshi pode ser uma palavra que significa princípio, mas também pode ser primeiro, primogênito, preeminência e cabeça. Quando a gente chega no livro de Colossenses, no capítulo 1, o apóstolo Paulo ele vai estar falando sobre a criação. Ele vai falar. Ele vai falar o seguinte, ó. Ele nos tirou, no versículo 2, começa assim: dando graças ao Pai, que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Ele fala que nós somos santos na luz. E depois ele vai dizer o seguinte: que ele nos tirou das potestades das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ou seja, ele está fazendo um jogo entre luz e trevas, para a gente lembrar da criação. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Ou seja, aqui vai entrar aquela palavra hebraica, reshi, primogênito. Porque nele é uma junção de no, uma preposição, mais ele, nele, ou seja, no Jesus, foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados e sejam potestades. Então, o que Paulo está fazendo aqui é pegando todos os significados hebraicos da preposição be e aplicando a Cristo. Vai dizer que nele, no Jesus, foram criadas todas as coisas, tudo foi criado por ele, por Jesus e para ele.
Então, esse B está sendo totalmente aplicado a Cristo. No versículo 17 vai dizer o quê? Que ele é antes de todas as coisas. Se ele é antes de todas as coisas, ele é o primeiro. E todas as coisas subsistem por ele. Então, ele é o primeiro. Ele é o versículo 18. Ele é a cabeça do corpo da igreja, o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que tudo nele tenha preeminência, porque foi do agrado do Pai que nele habitasse toda a plenitude da divindade. O que está dizendo aqui é o seguinte: Paulo está pegando o Bereshit, o no princípio, e está aplicando a Cristo. Ou seja, aquele quando diz no princípio criou Deus os céus e a terra, não está dizendo assim, em algum tempo, onde antes de haver todas as coisas, criou Deus os céus e a terra. Mas o que ele está dizendo aqui, por intermédio de alguém chamado princípio, por intermédio de alguém chamado primeiro, através da cabeça, através do primogênito, Deus criou os céus e a terra. Então, Cristo é revelado desde literalmente o primeiro versículo de Gênesis, e a primeira pessoa a ser mencionada na Bíblia é o próprio Jesus, quando se diz no princípio. E a Bíblia termina no livro de Apocalipse, capítulo 2, versículo 22, que diz: e a graça do Senhor Jesus Cristo seja com vós todos. Amém. Aí a gente pensa, falou então de Jesus Cristo no último versículo da Bíblia. Porém, em Apocalipse, capítulo 3, versículo 14, Jesus vai falar: isto diz o Amém, a fiel testemunha, o princípio da criação de Deus. Ou seja, aquele Amém no final do Apocalipse é o próprio Senhor Jesus. Ou seja, Jesus está literalmente desde o livro de Gênesis, quando se diz no princípio, até o Amém do Apocalipse. Bem, as pessoas elas tendem a acreditar que Jesus ele está citado apenas no Novo Testamento, não é isso? Sendo que ele é citado em todos os livros da Bíblia, inclusive no Velho Testamento, né? Então você poderia explicar para a gente onde Jesus ele se encontra no Velho Testamento? De que forma, né? Cristo ele aparece de muitas formas e de muitas maneiras, quer por símbolos, por prefigurações de pessoas, ou até mesmo por profecias messiânicas. Por exemplo, Isaías, capítulo 9, versículo 6 vai dizer que um menino nasceu, um filho nos foi dado, e o poder está sobre seus ombros, seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus poderoso, Pai da eternidade e príncipe da paz. Isaías 7,14 vai falar que uma virgem teria um filho, seu nome seria Emanuel, e por aí vai. São inúmeras passagens que vão falar de Cristo. Porém, não são somente essas profecias, símbolos também. Como, por exemplo, o tabernáculo, onde o sumo sacerdote oferecia a expiação pelo pecado do povo. O sumo sacerdote sendo uma representação de Jesus. Ou o altar do holocausto, o lugar onde o cordeiro morria, representando o Gólgota, onde Cristo iria morrer. Ou a mesa da propiciação, onde tinha os pães, representando que Jesus é o pão da vida. Ou o candelabro, representando que Jesus é a luz do mundo. E por aí vai. São inúmeros e inúmeros símbolos e prefigurações de Cristo no Antigo Testamento. Bem, depois dessa viagem bíblica que nós fizemos aqui, né? Eu gostaria de saber de você, Jonatas, qual o personagem assim que parece mais com Jesus na Bíblia, que você acha? Bom, tem pelo menos dois personagens do Antigo Testamento que prefiguram Cristo, que vale a pena ser ressaltado. O primeiro deles é Moisés. Quando Moisés mata o egípcio, ele foge para o deserto, passa 40 anos no deserto. E ele sobe no monte, tem uma revelação, vai para o Egito, tira o povo de lá e volta para o Sinai. Lá no Sinai ele recebe 10 mandamentos. Quando Cristo inicia o ministério dele, ele passa 40 dias no deserto, volta do deserto com discípulos, e quando está no monte, no Sermão da Montanha, ele apresenta as bem-aventuranças, que é como se fosse os 10 mandamentos do Novo Testamento. Junto com isso, ele é intermediador, Moisés é intermediador de uma antiga aliança. Jesus é o intermediador da nova aliança. E Davi, no sentido que o profeta Samuel, quando foi ungir a ele, o profeta representando Deus, o Pai. E ele foi ungir com azeite, e o azeite ficava dentro de um chifre. O chifre representa poder, por isso que muitas vezes vamos ler que Deus fez florescer os chifres de Davi, quer dizer que Deus fez florescer o poder e a força de Davi. E o azeite representa o Espírito Santo. E naquele momento em que Samuel está ungindo a Davi, está representando quando Deus Pai unge a Jesus Cristo com o Espírito Santo e com poder, como diz em Atos capítulo 10, versículo 38. E
a palavra Davi, quer dizer, em hebraico, quer dizer amado. E quando Jesus sobe da água no batismo, em Mateus capítulo 3, vai falar sobre o batismo de Jesus. Quando ele sobe da água, o Espírito Santo vem na forma de um pombo e uma voz do céu diz: Tu és meu filho amado, em quem me compraz. É como se Deus estivesse dizendo: Você é o meu filho Davi. Pelo menos esses dois personagens são as figuras mais fortes que tem no Antigo Testamento. Bem, nós temos uma pergunta da nossa irmã Rubiane, de Monte das Oliveiras, e ela perguntou onde podemos encontrar Jesus no livro de Gênesis. É um clichê muito comum de pregadores hoje em dia, falar assim: em Gênesis ele é a semente da mulher, em Êxodo ele é o cordeiro pascal, em Levítico ele é o sacrifício perfeito. Mas em Gênesis ele não é apenas a semente da mulher. Nós já vimos que no princípio era o próprio Jesus. E no versículo 3 vai dizer: E disse Deus, haja luz. Ou seja, Deus está criando todas as coisas por intermédio da palavra dele. Chega no Novo Testamento, no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14, vai dizer o quê? Que a palavra se fez carne e habitou no meio de nós. Ou seja, Jesus tem muitos nomes: Salvador, Senhor, Filho de Deus, Emanuel, Anjo do Senhor, Príncipe dos Reis Celestiais, e um dos muitos nomes dele é Palavra de Deus ou Princípio. Ou seja, Jesus ele é aquela palavra de Deus por quem Deus criou todas as coisas. E quando vai dizer, e diz Deus, haja luz, e a luz resplandeceu nas trevas e houve separação entre dia e noite. E no Novo Testamento vai dizer que em Cristo estava a vida. E a vida era a luz para os homens. E a luz brilhou nas trevas, mas as trevas não prevaleceram contra ela. Ou seja, aquela luz lá de Gênesis também é Jesus. Chega no capítulo 3 de Gênesis, versículo 15. Deus vai falar sobre o descendente da mulher. O filho de Eva que iria lutar contra Satanás. Ele ia esmagar a cabeça de Satanás, porém Satanás morderia o seu calcanhar. Que foi o que Cristo fez na cruz. Do mesmo modo como Cristo morre na cruz, ele tem a vitória sobre Satanás. No livro de Gênesis também fala a história de Noé. Noé ele tem que construir a arca. A arca representa a salvação. E a arca só tem uma porta, uma única entrada. E Jesus disse: Eu sou a porta. E por aí vai, o livro de Gênesis no capítulo 12, no versículo 3, onde Deus fala para Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Não é porque Abraão era bom, era alguém importante, não. Porque de Abraão seria gerado, da linhagem dele, Jesus. E através de Jesus, todos nós, todas as famílias da terra podem ser abençoadas. Quando Abraão vai sacrificar Isaac, um pai sacrificando um filho no topo de um monte. Por aí vai, são diversos e diversos símbolos só no livro de Gênesis. E for falar de Êxodo, Levítico, Números, e não vamos parar de falar de Cristo sobre cada livro no Antigo Testamento. Bem, Jonatas, eu quero agradecer a sua participação aqui no TV Primícia, na nossa primeira edição do Encontro com a Palavra. Quero dizer que você é sempre bem-vindo aqui no programa, tá ok? Amém, eu agradeço pela oportunidade de estar aqui mais uma vez e que Deus abençoe a você que está assistindo, independente do lugar onde você estiver, e que saiba que esse Jesus, a qual a Bíblia se revela, ele é muito mais real do que você imagina. E ele pode se fazer presente na sua vida hoje mesmo, se com seu coração você confessar que ele é o seu Senhor e você crer que ele ressuscitou entre os mortos. Eu agradeço a oportunidade. TV Primícias, 100% conectado.